Quem pensa enriquece. Uma análise crítica entre mentalidade, ciência e neurociência financeira. Pensar positivo é suficiente para enriquecer? Hoje, a gente vai mergulhar num assunto que é, ao mesmo tempo, fascinante e um pouco desconfortável. Por que será que vira e mexe todo mundo acaba acreditando em coisas que simplesmente não são verdade? Essa pergunta parece forte, né? Mas e se o nosso cérebro já viesse com uma espécie de programação que nos deixa mais suscetíveis a cair em certas armadilhas? A resposta para isso é bem surpreendente. E aqui está o ponto principal. Isso não tem nada a ver com ser mais ou menos inteligente. Na verdade, a nossa mente é uma máquina incrível. Só que, para economizar energia, ela usa atalhos o tempo todo. O problema é que esses atalhos mentais às vezes nos levam para o caminho errado. Perfeito. Então, vamos dar uma olhada em algumas dessas falhas na fiação que nos deixam tão vulneráveis a tirar conclusões apressadas e, muitas vezes, erradas. A primeira grande armadilha tem um nome complicado: falácia post hoc. É latim para uma ideia super simples que a gente vê por aí o tempo todo. Basicamente, nosso cérebro ama criar uma história, conectar os pontos, mesmo quando não existe conexão nenhuma. Pensa num exemplo clássico. A pessoa está mal, toma um remédio homeopático e, dias depois, melhora. A conclusão imediata do cérebro foi o remédio. É uma linha de raciocínio muito natural, mas que ignora 1 milhão de outras possibilidades. E é aqui que está o pulo do gato. E se a gripe ia sarar de qualquer jeito? O nosso corpo combate infecções o tempo todo, com ou sem remédio. Atribuir a cura a uma única coisa sem pensar em todo o resto é a essência desse erro de lógica. E não para por aí, não. Tem também o famoso viés de confirmação, a nossa tendência de dar mais atenção àquilo que confirma o que a gente já acredita. E ainda tem a heurística da representatividade, que é aquela ideia meio maluca de que a causa tem que parecer com o efeito. Sabe? Coisas que alimentam superstições há séculos. Agora, vamos falar de uma das ideias mais poderosas e comercialmente exploradas que existem. A noção de que tudo que é natural é, por definição, melhor e mais seguro. Essa frase resume um sentimento que quase todo mundo tem, né? Aquela intuição de que a natureza é pura e que qualquer coisa que o ser humano faz acaba estragando. Mas, será que a realidade é tão simples assim? Pois é, essa suposição pode ser bem perigosa. A gente tem coisas 100% naturais, como o tabaco, que são absurdamente nocivas. E do outro lado, coisas sintéticas, feitas em um laboratório, como a aspirina e as vacinas, que já salvaram milhões e milhões de vidas. A origem de algo não diz absolutamente nada se aquilo é seguro ou não. E os números aqui são de cair o queixo. A dose que pode matar de sulfato de cobre, um fungicida natural usado na agricultura orgânica, é muito, mas muito menor que a do paracetamol, que é sintético. Isso deixa claro, o que importa é a substância e não de onde ela veio. Bom, agora a gente vai ver como essa nossa fiação cerebral e esse apelo todo pelo que é natural são transformados num negócio extremamente lucrativo. 250 milhões de dólares. Esse era o valor estimado da Goop, o império da Gwyneth Paltrow, lá em 2021. É só um exemplo do tamanho gigantesco do mercado de bem-estar, que muitas vezes é construído em cima de promessas sem nenhuma base científica. E aí a gente vê os produtos. A lista vai de ovos de jade e adesivos de cura energética até pacotes de biofrequência. É todo um ecossistema vendendo soluções que parecem simples e naturais para problemas complexos, lucrando em cima da nossa esperança e, claro, dos nossos vieses. E a escala disso é global. O mercado de wellness está crescendo sem parar, movimentando bilhões. E um dado interessantíssimo, em países como o Brasil, a influência de personalidades da internet na hora da compra é gigante, chegando a quase metade dos consumidores. Ok, o cenário parece meio desanimador, eu sei. Mas a boa notícia é que existem, sim, ferramentas para nos ajudar a navegar nesse mar de informação e desinformação. Então, a grande pergunta é: como a gente consegue se proteger contra as armadilhas da nossa própria mente? A resposta não é tentar eliminar os vieses, porque isso é impossível, mas sim usar um método feito exatamente para dar a volta neles. E a ferramenta mais poderosa que a gente tem para isso se chama ensaio clínico. Ele foi desenhado para responder uma pergunta bem direta: isso aqui funciona de verdade ou é só impressão?
Usando um grupo de controle e o método cego, ele consegue tirar da equação as nossas expectativas e os nossos vieses. A diferença é toda na abordagem. De um lado tem a experiência pessoal, que, claro, é super forte pra gente, mas está muito sujeita a erros. Do outro lado, tem o método científico, que, apesar de não ser perfeito, é o melhor processo que a humanidade já inventou para separar o que funciona do que não funciona. E isso tudo nos leva para a conclusão. Essa jornada de pensamento crítico não é sobre ter todas as respostas certas, mas sobre ter um processo melhor para chegar até elas. Essa frase do Isaac Asimov é fantástica. A ciência não é um livro de verdades absolutas. É um processo contínuo de refinar o que a gente sabe, de ficar pouco a pouco um pouquinho menos errado com o passar do tempo. E aqui está o ponto final. Adotar uma mentalidade mais cética não é ser uma pessoa negativa. É sobre ter curiosidade e humildade. É reconhecer as armadilhas da nossa mente e usar as melhores ferramentas que a gente tem para tentar ver a realidade com um pouco mais de clareza. Então, fica essa reflexão. Depois de tudo isso, qual crença, talvez uma que a gente carrega há anos, estaria pronta para a gente olhar de novo, com outros olhos? Esse simples questionamento já é o primeiro e mais importante passo. Curta o vídeo. Compartilhe com quem gosta de livros de finanças. Inscreva-se no canal para mais conteúdo sobre mente, dinheiro e realidade. Neurobolso, pensar melhor é mais importante do que pensar positivo.